quanto à questão da linha central alta, você observa que sempre eu estou cobrindo a parte alta, por quê? Porque a melhor maneira de proteger a minha cabeça, ou seja, a linha central vertical alta, é através do golpeamento nessa extensão. Tanto que o ponto de referência alto, ela está nessa distância, com o braço estendido, enquanto que o ponto de referência médio está com o cotovelo fletido baixo, e aqui nós temos mais próximo do corpo o ponto de referência abaixo. Então, toda vez que eu quero proteger o meu rosto, eu vou sempre golpear na altura dele, para que com isso, automaticamente eu intercepte o golpe do meu adversário, eu golpeio a sua parte mais importante, que é a sua cabeça. Então veja aqui, Peaceful, que o golpeamento na direção da cabeça previne a necessidade de eu esquivar, porque aqui eu não estou boxeando, eu estou fechando a distância para que esse movimento possa definitivamente dar cabo à situação. Então, numa pergunta sobre abordagem alta, o grão-mestre da Laura colocou várias questões juntas que são interessantes, né? Primeiro é a clareza dos pontos de referência, né? Então, deixa eu ficar um pouco mais de lado aqui para a câmera, né? Então, ponto de referência baixo, ponto de referência médio e ponto de referência alto. Então, 3 pontos nesse sentido foi colocado. E a importância de saber transitar entre eles. Uma segunda questão de como esse ponto de referência alto a ocupação dele se dá pelo golpeamento. Então é interessante também como o golpeamento se torna um processo de ocupação, nesse caso. E aí a terceira questão, que talvez eu queira abordar também, é como isso pode, né, ajudar a você não necessitar de um jogo de cabeça, para você não prejudicar a sua estrutura no processo, para você conseguir ocupar mantendo sua estrutura. Então, acho que essas 3 questões são interessantes e podem ser abordadas. Exato, né? Essa questão do boxeamento é muito interessante porque existe uma eficiência na esquiva ou no ajuste da distância através da mudança do pessoal, é óbvio, né? Ninguém discute isso, né? A gente tem várias artes marciais, tem muito boxer aí, você não vai falar que não funciona, porque funciona, tá? Mas a questão é o seguinte, dentro de uma construção de postura, né, e de você não precisar ter esse nível de expertise, porque é uma expertise muito refinada, né, de você, por exemplo, conseguir a pessoa golpear e você sabe esse ajuste fino assim, ó, só na cabeça, você pode então fazer o quê? Ó, ocupar o centro com a mão, né? Então esse é o ponto que o grão-mestre está colocando ali. Você, ao ocupar o ponto de referência alto, se você golpear, eu vou entrar aqui, né? Porque o ponto de referência alto protege a minha cabeça, ou seja, protege esse quadrante, né, que ele próprio comentou ali, esse quadrante superior da linha central principal, né, vertical principal, né? E com isso já me proporciona ocupação e golpeamento, né? Ou seja, eu me protejo e ainda golpeio, né? É uma condição muito própria que o sistema Wing Chun valoriza muito, né? Essa questão de golpear e ocupar a linha nesse sentido está golpeando e se protegendo. É uma condição muito característica do sistema Wing Chun, né? E essas transições nas alturas são muito interessantes também, porque muitas vezes a pessoa golpeia, eu vou entrar aqui, mas ele pode transitar para uma outra distância. Por exemplo, pode vir para minha cintura. E aqui, ó, eu preciso realmente saber, ó, daqui como que eu vou voltar para poder ter a altura da linha central média, né? Ver ali como é que está ali, né? Na altura da linha central média. E ele também pode ir para a distância mais embaixo, né? A distância do ponto de referência baixo, por exemplo, vindo, por exemplo, o agarramento, por exemplo, né? E aí eu realmente como que eu vou controlar essa linha aqui, né? Para poder me proteger do golpeamento baixo, tanto com golpeamento, por exemplo, né, que eu posso tanto me proteger aqui, ou me proteger tirando o meu corpo aqui, né, e ter condição, inclusive, de golpear tanto na distância, na altura média, quanto no ponto de referência alto, me protegendo aqui, ou, por exemplo, se ele vir pro close combat aqui, ó, que aí realmente ó, eu vou ter condição aqui de
ocupar de outras maneiras, né? Ou protegendo esse ponto também. Então, essa capacidade sua de estar constantemente ocupando os pontos de referência, tanto alto, médio e baixo, e a sua capacidade de transitar entre eles é que vai te dar a condição de realmente se proteger, né? Através da ocupação da linha central. Muito bom. Eu queria pedir para você só abordar uma coisa em cima disso, porque você vê aqui no boneco a gente tem 3 áreas, né? A gente tem essa área da frente aqui, onde eu estou no alcance, eu estou, né, potencialmente envolvido com os 2 braços, e eu tenho outras 2 áreas, onde aqui eu tenho um braço mais longe. Os braços não estão aqui distantes. Quando eu estou aqui, né, eu tenho, né, a tendência de já conseguir pegar uma área, né, mais fácil para mim, seja aqui, seja aqui. Aqui eu estou com os 2 braços vivos, potencialmente. Né? Então, quando a gente fala de abordagem alta, né, como é que também, se a gente está ocupando com o globeamento, né, como é que a gente repõe esse ponto? E como é que a gente transita entre essas áreas? Você pode mostrar um pouquinho como você pode trabalhar esse tipo de reposição, seja com pio, seja com palma? Você pode mostrar um pouquinho aí para a gente poder abordar isso? Podemos sim, né? Excelente ponto para a gente poder abordar, que é exatamente como repor as diferentes maneiras de repor e as consequências dessa reposição. Né? Porque todo golpeamento que é feito, né? Ele está golpeando aqui, ó, em mim, por exemplo, ele está visando o golpeamento aqui no meu rosto, por exemplo. E eu vou, em cima disso, tentar, então, fazer essa ocupação. Né? Eu posso, ao entrar aqui, ó, eu estou expulsando o braço dele, mas eu tenho o outro braço. Né? E ele pode girar o quadril para me acertar. Então, é importante que eu tenha o quê? Que eu tenha reposição dessa mão. Né? Dependendo da situação, eu preciso realmente, se o giro do quadril dele vai vir rápido, eu vou precisar repor para o outro lado. Né? Eu preciso sair do alcance dessa mão dele. Né? Então, isso é uma reposição em cima, por exemplo, de uma saída do meu corpo. Ou seja, eu estou usando a minha mão para poder sentir a mão dele e quando ele pisar, eu terminar de repor o meu corpo. Né? Ou seja, eu uso o braço dele para poder posicionar o meu corpo. Né? Então, nesse sentido, a minha mão quase como um radar. Eu estou repondo em cima, eu golpeei, eu golpeei, pum, né? E aí ele vai fazer alguma coisa, eu reponho em cima disso para posicionar meu corpo. Né? Sempre com uma mão protegendo o próximo movimento. Né? Então, tem golpeamento, relaxamento. E em cima disso, reposição. Né? Posso repor dessa maneira, ou seja, eu posso aqui ainda, eu posso fazer uma segunda reposição aqui para poder concluir meu movimento. Né? Então, é claro que aqui nós estamos demonstrando, né? Não quero machucar aqui o tutor Tiago, né? Mas o fato é isso, eu vou golpear aqui, e assim que eu terminar aqui, eu vou terminar de golpear lá na frente. Né? Ou pior, né? Que eu posso golpear aqui, ele tenta fazer outra coisa, eu golpeio aqui e golpeio aqui, ó. Exatamente, ó, no pescoço dele, ó, posso usar inclusive a faca da mão. Né? Também, né? Reposição também nesse ponto. O one-on-one que poderia também nessa altura. Embora o que nós estamos falando principalmente é de jump e peel, né? Que são as principais condições para repor o ponto de referência alto. Tá? Perfeito. Né? Então, só exemplificar aqui que foi colocado pelo mestre em tela. Então, quando essa mão está aqui, a outra conseguia ocupar o ponto de referência também. Foi o que ele fez, ele ocupou 2 pontos simultaneamente. Lógico que tinha uma dinâmica. E aí, potencialmente, quando eu vou trocar, você vê que essa mão aqui, ela pode, por exemplo, fechar mais aqui, para essa entrada. Ou ela pode fechar aqui, para essa entrada. Então, eu consigo trabalhar as 2 mãos. Assim como pode ter situações onde eu vou, por exemplo, entrar aqui e não vou trocar para cá. Então, houve uma mudança de ângulo, que acabou, não foi demonstrado ali que ele manteve dentro dessa mesma área, nos 2 casos, mas você pode começar numa área e passar para outra. Isso pode acontecer também. Como eu comecei aqui e acabei de ir para cá. Isso também é possível. Então, é muito versátil porque você está, né, no ponto de antecipação e de proteção
mais longo. Então, ele tem várias possibilidades. Isso aparece muito nesse tipo de coisa aqui. Isso aí, show de bola. Acho que tá nesse ponto, acho que está bem abordado aí pelo mestre Felipe, né? Principalmente essa questão das reposições, né, das mãos, esse ponto que o mestre Felipe colocou, né, Rodolfo, vem aqui, por exemplo, ó, você golpeia com essa mão aqui, por exemplo, aí eu abordei você aqui a partir de fora, ó, é muito importante essa ocupação, né? Você ter condição de ocupar a linha média depois, o ponto de referência médio, para que essa sua mão possa te oferecer condição de reposição, que é exatamente isso que o mestre Felipe colocou. Né? Então, essa é a maneira como o mestre Felipe abordou, muito interessante. Você está ocupando 2 pontos ao mesmo tempo. Né? O ponto de referência médio com uma mão e o ponto de referência alto com a outra. E esses pontos vão se repor conforme a necessidade, inclusive te empurrando para ângulos diferentes. Né? Então, acho que nesse sentido a gente abordou de maneira bem completa. Aí.